This call is now being recorded. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui neste 21º Enancib, 50 anos da ciência da informação no Brasil, diversidade, saberes e transformação digital. Nós vamos apresentar um trabalho no GT11, coordenado pelos professores, pelo professor Marcelo Bax, da UFMG, e pela professora Rosaline Mota, da UFAL. O GT11, Informação e Saúde, e o nosso trabalho que eu vou apresentar é sobre os registros nos sistemas de informação da vigilância epidemiológica, um estudo de caso em um hospital universitário do estado do Rio de Janeiro. Esse trabalho ele é coordenado por mim, eu sou o orientador desta pesquisa, e ele tem uma coorientação do professor Francisco Pedrosa, uma parceria muito profícua da UFBA, da Federal da Bahia, e a doutoranda, a Luísa Amaral, que está desenvolvendo o doutorado comigo aqui no PPGCI da UF sobre esta temática. Bem, como introdução deste trabalho que eu apresento, eu devo dizer que os dados e as informações, eles são essenciais para a gestão dos serviços de vigilância epidemiológica. Estes dados e esta informação, principalmente agora nesse contexto atual, de que cada vez mais nós produzimos dados, dados num contexto de documento arquivístico, eles alicerçam a promoção, a prevenção e a atenção à saúde, a partir de ações de controle, monitoramento, prevenção de doença. E estes dados e estas informações, eles se constituem nos documentos que provam as ações. As atividades das nossas organizações precisam ser mantidos autênticos, confiáveis, seguros e preserváveis em uma cadeia de custódia. Precisam estar arquivados em um ambiente seguro de preservação, principalmente neste momento que nós sabemos que os sistemas estão cada vez mais sendo objeto de ataque e fragilizado, e num contexto de proteção de dados das pessoas. As atividades e ações epidemiológicas, elas são oriundas de um fato, de um indício, suspeita de alguma doença ou agravo, registrado em um sistema de informação em saúde. Atentem para esta questão: sistemas de informação em saúde é um objeto nosso. Os SIS. Então, vejam que estes SIS, para nossa pesquisa, para nossa investigação, eles se constituem como o alicerce do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Saúde, o SNVE, perdão. Como introdução, Gonçalves de Gomes nos diz que os bancos de dados, os arquivos, os repositórios, as informações, os documentos, são compreendidos como mecanismos e estruturas de transferência e difusão de informações entre serviços e sistemas de redes de atenção e inovação à saúde, refletindo um conjunto de ações sociais com que os grupos e as instituições organizam e implementam a comunicação da informação, e isso se dá, claro, através de procedimentos seletivos que regulam a sua geração, distribuição e uso. Um relato da utilização desses sistemas de informação, desses SIS, que esse é o nosso objeto de investigação, em saúde, da vigilância epidemiológica e as tipologias documentais em ambientes digitais. Veja que aqui eu acabei de, nesta introdução, dar aonde nós queremos chegar. As tipologias documentais, arquivísticas e ambientes digitais. Nós queremos identificar e nós queremos emanar políticas, diretrizes e orientações para essas tipologias documentais. Nosso recorte é no Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro, o HU7, vinculado à EBSER, e uma instituição federal componente do campo empírico da nossa pesquisa, da tese, fruto da parceria dos dois grupos de pesquisas certificado pelo CNPq. Ou seja, o grupo CNPq aqui da UF, da Federal Fluminense, e o grupo CNPq também certificado da UFBA, da Federal da Bahia. Nossas questões de pesquisa e objeto. Inicialmente,
perguntamos quais são os sistemas de informação em saúde da vigilância epidemiológica e os tipos documentais gerados em ambientes digitais pelo Hospital Universitário número 7, ou seja, o HU7, para a promoção, a prevenção e a atenção à saúde, em especial aquelas relacionadas às atividades diárias de arquivos e de faturamento. O objetivo geral, então, do estudo foi identificar estes sistemas de informação. Nós queríamos saber quais eram os sistemas, sabendo que esses sistemas de informação digital, esses CIDs, ou CIS, conforme a terminologia da literatura em saúde, mas CID na literatura arquivística e computacional, eles são estruturadores, eles são sistemas que têm informações e dados e produzem documentos de arquivo que devem ser objeto, segundo a legislação brasileira, de gestão documental, preservação, acesso e transparência ativa. Então, nós temos que identificar os sistemas, identificar as tipologias documentais nestes ambientes digitais e, a partir daí, inferir tratamentos, políticas, requisitos para contemplar a legislação brasileira. Então, nós temos que inferir procedimentos, metodologias de gestão documental, de preservação e de difusão, e especialmente os referenciais da área de arquivos e de faturamento desses hospitais, do HU7. Nossos métodos: natureza aplicada, abordagem qualitativa e quantitativa, objeto exploratório e descritiva, os procedimentos, pesquisa bibliográfica, documental e levantamento, nossas técnicas de análise de conteúdo, estatística descritiva, sujeitos e respondentes, o sujeito e o gestor, categorias de sujeitos, área de arquivo e faturamento, a nossa população é o HU7, e os nossos instrumentos de pesquisa, o teste piloto online que nós fizemos, o questionário 2020-2021, e 3 assertivas do grupo 3, que nós implementamos. Então, até aqui, esta é a metodologia já implementada, já consolidada, testada e validada. Como marco teórico agora da nossa investigação, Paim nos diz que os dados e as informações orgânicas refletem e caracterizam as necessidades e percepções dos colaboradores internos. Por quê? Porque são produtos, das atividades laborais do hospital. São documentos, são registros documentais, são fonte de prova, colaboram para a ação, devem ser preservados. Nesse sentido, eles, ao configurarem-se como documentos de arquivo, eles geram tipologias documentais, tipos documentais, espécie mais atividade. A forma, mas e o que esse documento está fazendo. E são específicos a este tipo de organização, e são essenciais para a composição deste perfil epidemiológico da população. Perdão, isso depende fundamentalmente das condições de estilo de vida, do modo de vida, de expressão, etc, etc. O desenho desses fluxos de informações orgânicas ele obedece à perspectiva de um dado regime de informação. Gonçalves de Gomes diz que é dominante uma formação social a qual define quem são os sujeitos, as organizações, as regras, as autoridades informacionais e quais são os meios e os recursos preferenciais de informações e os padrões de excelência e os modelos da sua organização. Então, interação e distribuição, tudo isso num determinado tempo, lugar e circunstância desse regime de informação. As informações orgânicas produzidas em meio digital, documentos, são armazenados e difundidas em sistemas de saúde, em CIS ou em CIDs, sistemas de informação digital, que, ao integrarem a tecnologia da informação, processos organizacionais e pessoas, esses sistemas coletam, processam, armazenam e distribuem informação para apoiar o processo de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde. Esses registros digitais
armazenados nesses sistemas de informação em saúde são enviados aos repositórios digitais do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nossa preocupação é como que está acontecendo esse envio, de que forma, as tipologias estão bem identificadas, tipologias documentais, estão sendo aplicados requisitos de gestão documentais de acordo com a Lei 8.159, está sendo considerada a cadeia de custódia digital, que é um elemento fundamental para garantir a autenticidade. Não basta simplesmente pegar um registro e recolhê-lo ou arquivá-lo e achar que ele se manterá autêntico, confiável e preservável ao longo do tempo. Não, ele precisa de uma cadeia de custódia, um componente, um referencial, antes amplamente utilizado pelo judiciário e hoje, pelas necessidades, pelas complexidades dos registros digitais, necessário na tecnologia da informação, na arquivologia, na biblioteconomia, na ciência da informação, na gestão da informação. Ainda, Ministério da Saúde, a expressão vigilância epidemiológica, ela passou a ser aplicada ao controle das doenças transmissíveis desde a década de 50, para designar uma série de atividades subsequentes à etapa de ataque da campanha de erradicação da malária, vindo a designar uma das suas fases constitutivas. Originalmente significa a observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Então, veja, vigilância de pessoas, medidas de isolamento, quarentenas aplicadas individualmente e não de forma coletiva. Tudo isso são cuidados que nós tivemos na hora de definir nosso marco teórico. Outro marco teórico são os sistemas de informação em saúde da vigilância epidemiológica. Então, nós identificamos o SINAM, que teve o objetivo de coletar e processar dados sobre agravos e doenças e casos de doenças. Identificado o SIM também, armazenar uma série de dados sobre óbitos utilizados no diagnóstico da situação de saúde em população. O SIH, registrar dados sobre pacientes internados e internações. O SINASC, levantar indicadores de avaliação de riscos à saúde do segmento materno-infantil. O CIA, registrar o procedimento laboral realizado, ordenar o pagamento de serviços ambulatoriais. O CIVEP, inserir fichas de casos de síndrome respiratória aguda. Logo adiante, o CIAB, o CISVAN, o SIPNI e o CISÁGUA. Todos esses sistemas nós fomos identificando como os nossos marcos teóricos. Nosso quadro 2 apresenta os tipos de dados presentes nesses sistemas de informação. O primeiro tipo de dados, demográficos, ambientais e socioeconômicos. Então, que dados que nós encontramos? Dados sobre o número de habitantes, nascimentos e óbitos, que devem ser discriminados segundo as características da distribuição por sexo, idade, situação de domicílio, escolaridade, ocupação, saneamento, etc. O que nós identificamos? Requisitos da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, da necessidade de arquivamento em cadeia de custódia, da questão do sigilo, da questão da confidencialidade, da proteção dos dados. Outro tipo de dados, da morbidade, os dados gerais oriundos da notificação de casos e surtos. De mortalidade também. A obtenção provém a declaração dos óbitos padronizados e processados nacionalmente. O quadro 3, já estamos chegando agora nas tipologias. Então, nesses sistemas, desses CIS ou CIDs, os sistemas de informação em saúde, no SINAM, que tipologias nós encontramos? Aqui nós já conseguimos dados robustos para o nosso trabalho. Ficha individual de notificação, ficha individual de identificação, planilha de acompanhamento de surtos, boletim de acompanhamento de surtos, boletim de acompanhamento de hanseníase e tuberculose. Vejam que essas tipologias já vão subsidiar todo o nosso trabalho seguinte na emanação de políticas, na hora da gente implementar a cadeia de custódia, na hora de cobrar o repositório arquivístico digital confiável do SUS. Porque a elaboração dos pacotes de acordo com o modelo AIS já será orientado de acordo com essas tipologias.
No SIM, no outro sistema de informação em saúde, o SIS ou o CID, declaração de óbito. No SINASC, declaração de nascido vivo. No SIH ou no SUS, autorização de internação hospitalar, o AIH. E no quadro 4, as tipologias documentais digitais nos ambientes digitais no HU7, os assentamentos funcionais como tipologias administrativas, também comunicações internas, também requisição de materiais. E nos assistenciais, o que nós encontramos? Os exames complementares, a ficha de internação, registro de consulta, relatório de alta, solicitação de prontuário. Veja que como começa a tomar muito mais corpos a questão da identificação. Agora nós sabemos exatamente onde ferir. Nós temos os tipos documentais dos ambientes digitais. Nós sabemos onde intervir nos sistemas de informação digital. Nós não estamos mais perdidos naquele dataset, naquele banco de dados. Nós sabemos o que encontrar e aplicar a tabela de temporalidade naqueles tipos documentais. Isso fica muito mais efetivo e seguro para desenvolver uma rotina computacional. Uma consulta SQL, por exemplo, um select SQL que vai fazer a captura para o arquivamento no repositório digital. Conclusões, então, para a gente poder tentar fechar o que nós encontramos. Primeira, o potencial uso de SIS e TDD, de tipologias documentais em ambientes digitais, assistenciais e administrativas. O que mais? Um melhor desempenho dos colaboradores em seus processos laborais e decisórios em saúde. Uma geração e o registro e a difusão de conhecimento sobre vigilância epidemiológica no Distrito Sanitário do Rio de Janeiro. A seguinte, limitação para eliminar a plena difusão de informação em saúde do HU7. Ausência da TDD, prontuário eletrônico de paciente, não foi encontrada até então nos procedimentos metodológicos implementados. Próximas etapas, aplicação do questionário online com demais hospitais do campo empírico da pesquisa, gestores de TI e arquivo dos OPSAS. Nós queremos identificar que políticas, que tratamentos, nós queremos identificar o SIGAD, o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documento para as duas primeiras idades documentais, corrente e intermediário. E nós queremos identificar também, de acordo com a tabela, os documentos permanentes ou históricos, ou aqueles de longa temporalidade, que segundo a orientação técnica 03 do Conselho Nacional de Arquivos, orientações para o cenário de uso de RDC-ARC, nós temos que considerar o arquivamento de documentos correntes e intermediários em repositórios digitais confiáveis, em RDC-ARC, auditados e certificados pelas normas ISO internacionais. A ISO 14721, que orienta o repositório, e a ISO 16363, que orienta a auditoria e certificação do repositório. E a ISO 16919, que orienta a certificação do certificador, das entidades. Seguinte, publicação de orientações e políticas para esse arquivamento e preservação em RDC-ARC, dos SIGADs, dos sistemas de informação digital, dos SIS, em cadeia de custódia digital arquivística, contemplando requisitos garantindo segurança jurídica, confidencialidade, proteção de dados, autenticidade, confiabilidade destes TDDs em RDC-ARC, em repositório arquivístico digital confiável, de acordo com a resolução número 43 do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivos. Eu quero agradecer a disponibilidade, eu quero agradecer ao Enancib, eu quero agradecer ao GT11, a coordenação, pelo trabalho, pela toda a organização e pela possibilidade de que nós possamos compartilhar a nossa investigação. Aqui estão os principais referenciais. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e um excelente evento.